Hi guys! Welcome! Sejam bem-vindos! Hoje é o nosso Praticando, onde vocês vão se sentir fazendo atividades aqui do Enem, fazendo a prova do Enem mesmo. Vejam comigo. Então, o assunto Reading Comprehension. Vamos relembrar aqui, praticar o uso das Typographic Marks e Repeated Words, que são técnicas de leitura que vão ajudá-los na compreensão de textos. A primeira atividade aqui do Praticando será a seguinte. Let's go! Eu tenho esse texto aqui, How Asian Mammals, e a seguinte pergunta. Vamos lá. De acordo com o texto, é incorreto afirmar. Tá bem fácil. Vocês só vão identificar aquela que não está de acordo com o texto. Utilizem as técnicas de leitura que vocês aprenderam aqui comigo. Daqui a pouquinho eu volto para dar a resposta para vocês. Viram aí que vocês têm um tempo bem curtinho para resolver a atividade, é por isso que vocês vão utilizar as técnicas de leitura, até porque em uma avaliação mesmo, em um concurso, você não tem tempo de ficar olhando, traduzindo, tentando compreender tudo que está ali no texto não, então você vai usar realmente todo esse conhecimento que você está adquirindo aqui. Vejam então que eu tenho a seguinte pergunta, tá bem simples, vamos lá para a pergunta. De acordo... Vamos para a pergunta primeiro, diretor.
Deixa eu fazer. Tá. Primeira coisa que a gente faz, né? Quando a gente se depara com pergunta, com questões, né, de leitura, seja lá o que for, você vai primeiro para a pergunta, você precisa entender o que você tem que fazer, tá? Então, de acordo com o texto, é incorreto. Isso quer dizer que tem uma errada, tá bom? Apenas uma, tá? Vejam, aí você vai ler questão por questão. O corredor de animais mamíferos asiáticos fica localizado no Theodore Roosevelt Rotunda, e você vai lá, né, ver na questão palavras-chave. É assim que a gente vai fazendo. O corredor de animais mamíferos asiáticos contém 9 dioramas, certo? 9 dioramas. Aqui, ó. Olha uma marca tipográfica, gente. Aqui é uma marca tipográfica também, na letra A, tá? Theodore Roosevelt Rotunda também é uma marca tipográfica, é o nome próprio. Então, você vai no texto em busca dessa informação. Letra B. O corredor de animais mamíferos asiáticos contém 9 dioramas completos. E você vai procurando as palavras-chave, né, que você pode buscar no texto. Então, vamos lá, aqui para nomes próprios, também marca tipográfica. Olha uma data aqui, gente, 1930. Então, mais uma marca tipográfica. E se não tiver marca tipográfica, se não tiver palavras cognatas, se não tiver palavras repetidas, né? Às vezes não tem nada disso não também. Aí você usa todo o seu conhecimento que vocês adquiriram ao longo, tá bom? É importante vocês estudarem, tá? Então, voltando para o texto, né? Você já destacou tudo que você precisava e você volta para o texto, tá? E você vai identificando. Olha aqui, o Theodore Roosevelt, que tinha lá na questão. Então, aquela questão está correta. Olha aqui a palavra diorama, né? Observem que aqui, ó, eu tenho uma marca tipográfica, certo? Palavra diorama aqui que tem lá na questão. E voltando para a questão, gente, na letra B, vamos lá, voltando para a questão. Aqui. Tá falando de 9, certo? E lá no texto eu tenho 8. Assim, fica bem mais fácil de você identificar, tá? Então, você vai pegando palavras-chave ali do texto, ali das questões, vai para o texto e tenta identificar. Então, aqui ficou bem fácil de saber, tá? É a letra B, eu acompanhei aqui as respostas de vocês conseguiram resolver, certo? A participação de vocês está muito boa. Agora eu vou para a próxima pergunta. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Ainda relacionado, né? Vamos lá, então, para o comentário. Na verdade, né, a gente vai ver o comentário aqui. Vejam comigo. Não? Dá tempo mais? Então tá bom, não dá mais tempo, já comentei mesmo. Vamos para a questão número 2, gente. Aqui eu tenho o Lujan Zoo, que é um zoológico bem polêmico, fica na Argentina, tá? Onde vocês podem ter contato com feras, gente. A questão é a seguinte, vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Aqui é bem mais complicado de responder, mas vocês vão usar as técnicas de leitura, tá? Tudo que vocês já aprenderam aqui. Para responder, vocês precisarão identificar a correta, ou seja, de 5 alternativas, apenas uma está correta, tá? Utilizem aí o que nós estamos aprendendo para responder a essa questão. Daqui a pouquinho eu volto.
Eita, que é bem rápido, é assim mesmo, estamos treinando aqui a aula de ontem, tá, pessoal? Participem, respondam, vejam comigo o que vocês deveriam fazer. Vocês deveriam identificar, não é? Vamos para a questão aqui. Primeira coisa que a gente faz, né? É ler o texto todo? Nada disso. Vamos ver o que é para fazer. Então, de acordo com o texto, é correto. É correto afirmar que. Então, só tem uma que está certa. Os animais são dóceis devido a 2 métodos. Lembrando que o texto é sobre o zoológico Lujan, que é um zoológico polêmico, onde as pessoas podem ter contato com as feras, né? Tipo os leões, os tigres e aí por diante. Os animais são dóceis porque cresceram no zoológico. Letter C. Não existe nenhum método utilizado para que os animais selvagens sejam dóceis. Eles são dóceis devido a vários métodos. Eles são dóceis porque são criados com gatos. A palavra-chave aqui é dócil, né? Praticamente em todas nós temos essa palavra. Então, a palavra-chave aqui é a palavra dócil, e de acordo com o texto é correto afirmar. Então, é sobre isso que eu quero saber. Por que eles são dóceis? De acordo com o texto. Então, pelas próprias perguntas alternativas, já dá para ter uma noção do que ele quer saber aqui, né? Vamos então para o texto. Olha aqui uma marca tipográfica, né? Número 2. E nós vamos para o texto. Vejam. According to zoo officials, this docile, olha aqui. Palavra cognata, ela se repete bastante ali nas alternativas, porque nós precisamos saber por que esses animais, porque as pessoas podem ter contato, né, com as feras. É desse jeito, tá, gente? Inclusive eu estive nesse zoológico também. Tirei foto com o tigre e tudo. E realmente. Então, according to zoo officials, this docile attitude is achieved via 2 methods. Palavra cognata aqui, gente, method. E aqui eu tenho to, que é uma marca tipográfica, tá? E é uma palavra bem conhecida também. E daí, gente, que aqui pelo primeiro parágrafo eu já tenho a minha resposta. Então, eu tenho a palavra docile, que é uma palavra cognata, e eu tenho lá 2 métodos, que é a resposta. A letter A é a resposta para essa questão, certo? Agora vocês vão acompanhar comigo a próxima questão. Let's go! Aqui é sobre o Lujan Zoo ainda, e a pergunta é a seguinte. Vamos lá. Texto longo, né? Essa é mais simples, porque você vai em busca daquela que está incorreta. Tá aí as alternativas, tem palavras cognatas, tem marcas tipográficas nas alternativas e também tem palavras repetidas. Utilizem o que vocês aprenderam na aula de ontem e tragam aqui para esse texto para conseguir a resposta. Daqui a pouquinho eu volto.
Bem rápido, né, gente? Tô acompanhando aqui as respostas de vocês. A maioria tá dizendo que é letter C, essa ficou bem mais difícil mesmo. Vamos lá para as alternativas. Vejam comigo. De acordo com o texto, é incorreto, tá? Então quer dizer que tem apenas uma errada. Vamos lá, os visitantes pagam. Vejam aqui, gente, marca tipográfica, né? Marcas tipográficas podem ser numerais, datas, imagens, título, subtítulo, tá? Então os visitantes pagam $130, tá? Para visitar o zoológico. O Zuluhan fica em Buenos Aires. Isso aqui tá fácil, né? O gerente do zoológico, Cláudio Nieva, afirma que os animais estão sempre bem alimentados e por isso não atacam as pessoas. Então você vai lá no texto em busca deste nome aqui. Isso vai ajudar na hora para você não perder tempo, né? Não dá para ler, não precisa ler o texto, gente, nem traduzir o texto. Não é essa a ideia. A ideia é usar o que vocês estão aprendendo aqui, tá? E a letra D, sempre tem duas aqui, ó, marcas tipográficas, numerais, 2 ou 3 pessoas treinadas treinadas acompanhando os animais. Então a palavra animais se repete bastante, é uma palavra repetida, né? Porque é importante. As pessoas podem tirar fotos com leões no zoológico conforme vídeos no YouTube, tá bom? Então procurem por essas informações no texto. O que você faz? Você volta. Aí sim, depois que você faz todo esse trabalho, né, de identificar, de entender o que está se pedindo, você volta para o texto. E assim, gente, quando você está fazendo o Enem, ou CIS, o PSC, ou qualquer concurso, né, as perguntas vêm em português, tá bom? O texto vem todo em inglês, porque é compreensão, você tem que fazer a compreensão do texto, mas as perguntas vêm em português. Tá? Por isso que é importante você utilizar as técnicas de leitura, porque facilita, né? Estando em português. Vamos então. Texto longo, tem textos curtos, geralmente parágrafos, tirinhas, às vezes vem letras completas de músicas, tá, gente? Então, varia muito o tamanho dos textos nesse tipo de avaliações. The Lujan Zoo and our outside Buenos Aires, Argentina, fences. E aí tá aqui sobre o zoológico, tá? Então você não vai ler, você vai usar a imagem, você vai usar o título, você vai em busca das palavras repetidas, as palavras cognatas, tá? Mas aqui, ó, nesse segundo parágrafo, visitors, palavra cognata, né? Visitantes pagam, né? Por 130, ó, 130 Argentine pesos, tá bom? E $25, marca tipográfica, indicando que esse 130 aqui, ó, na letra A, na letra A, vamos lá para a letra A, aqui, ó, resposta. Os visitantes pagam $130, mas o texto diz que são 130 pesos. Então, a resposta correta é a letra A, certo? Vamos para a próxima, gente. A number 4. Aqui o texto, the origins, as alternativas. Vamos lá ver o que é para fazer. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Eu tenho as alternativas. Utilizem todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui para descobrir a resposta correta. Daqui a pouquinho eu volto, gente.
Acabou o tempo. Respondam ali, daqui a pouco eu converso ali com vocês também. Vejam comigo o que vocês deveriam fazer para descobrir a resposta. Esse está bem fácil. Vamos lá? O texto. Aqui, ó, de acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Incorreto. Mais uma vez, vocês vão em busca da única alternativa que está errada. Então é mais fácil quando é assim. Então, o filósofo que mencionou Atlântida foi Platão. Platão era grego. Olha aqui uma palavra que se repete bastante, né? Então vai em busca do texto nesse nome aqui, Platão, filósofo, tá? Então, o filósofo que mencionou Atlântida foi Platão. Platão era grego. Platão cita a cidade de Atlântida. Olha, Atlântida também se repete muito, né? Nas obras Timeus e Líbia. A cidade lendária, né, gente? Não sei se vocês sabem sobre esse assunto, né? Mas Platão cita a cidade de Atlântida nas obras Timeus e Líbia. As obras de Platão foram escritas em 355 a.C. E de acordo com Platão, Atlântida não era apenas uma cidade, mas um continente, tá? Então, a palavra-chave aqui é Platão. Então, a gente vai em busca desse termo, desse nome lá no texto. Vamos em busca das marcas tipográficas. Aqui, olha, aqui uma data. Temos aqui nomes próprios. Vamos em busca desses nomes lá no texto. Feito isso, você volta lá para o texto. Bem curtinho esse aqui. Então, aqui, palavra cognata, as origens. Vejam que eu tenho a palavra Atlantis, palavra cognata. Aqui, Platão, né, em inglês. Olha aqui o 355 que a gente viu lá na alternativa, então está correta. Olha aqui, ó. Timeu e Critias, certo? Vamos para a alternativa que cita isso aqui, gente, porque eu não lembro de ter visto lá na alternativa Timeu e Critias, eu vi outra coisa. Quer ver? Vamos lá. Para a alternativa, então, ó, tem Líbia. O texto não cita Líbia, então aqui ficou bem mais fácil. A alternativa correta seria a letter C. Certo, gente? Então, praticamos os conteúdos que vocês viram ontem. Agradeço muito a participação de vocês. Se sentiram aí no Enem? É assim mesmo, gente. Então, até a próxima.